Boa tarde. Hoje é 24 de agosto de 2023. O Grupo de Conjuntura está novamente reunido, tá? Participam hoje eu, Antônio Lixa, e a professora Margarida Gutierrez, tá? Eh, o tema de hoje é basicamente uma nova avaliação do arcabouço fiscal, tá? O arcabouço foi aprovado na Câmara de Deputados nesta terça-feira, dia 22 de agosto, tá? O governo teve uma boa votação na Câmara, não? Foram na primeira votação foram 379 votos, numa segunda 423 votos, tá? Na verdade, o projeto que foi analisado e aprovado teve pouca variação em relação à proposta do Senado, tá? Desta forma, ou seja, que já tinha sido enviada, tá? Nós já temos conversado e analisado várias vezes o tema do arcabouço, tá? É claro que, apesar que as variações não são tantas, a gente sempre tem novos elementos, são feitas novas contas, novas estimações, tá? Ainda quando não tenha mudado tanto a nossa avaliação geral da nova regra, digamos, no sentido que a gente sempre avaliou que ela era relativamente frouxa e muito dependente de receitas, tá? Ou seja, várias vezes temos falado sobre as inconsistências que o arcabouço fiscal tem, tanto do lado da despesa quanto do lado das receitas, tá? Em todos os nossos encontros, a professora Margarida Gutierrez tem sido a pessoa que tem feito as contas, feitas algumas estimações e tem nos ilustrado um pouco sobre o que a gente pode esperar sobre o andamento das contas fiscais, não a partir destas novas regras, desse novo arcabouço fiscal, tá? Então, a professora Margarida, como que está hoje a tua avaliação? Quais são os novos dados que você tem? Como que perspectiva que a gente pode ter para o arcabouço? Bom, Lígia, muito obrigada aí pela sua apresentação. Eu vou começar aqui colocando em linhas muito rápidas, né? Quais são as regras do arcabouço? Então, as despesas vão crescer acima da inflação, é diferente do teto do Temer, né? Então, elas vão ter um crescimento real garantido no intervalo 0,6 até 2,5. E esse intervalo, onde que elas vão se localizar, vai depender da evolução das receitas num período defasado um pouquinho, em termos reais também. Então, se as receitas crescessem 20% em termos reais, por exemplo, os gastos poderiam crescer 14% em termos reais, né? Então, isso é uma primeira regra que, em princípio, parece uma regra muito boa. Por quê? Porque a receita vai crescer por cima do gasto, né? Então, isso, em princípio, é uma regra boa. As metas de resultado primário. Também o arcabouço mantém a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós temos metas aí que estão, inclusive, já definidas até 2026, para o ano que vem de 0,0% do PIB, para 2025, 0,5% do PIB, superávit, e para 2026, um resultado primário positivo de 1% do PIB, que tem aí uma margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para cima ou para baixo. Ou seja, se no ano que vem o resultado primário ficar num déficit de 0,25% do PIB, está dentro daquilo que a lei permite. Investimentos, tem uma novidade aí, tem um piso, que corresponde aí a cerca de 75 bilhões de reais a preço de hoje, né? Isso dá hoje em torno de 0,6% do PIB. E caso as regras sejam descumpridas ou fique difícil cumprir, uma série de penalidades começam a aparecer, mas sempre no período T mais dois. Então, por exemplo, se o governo em 2024 não cumprir a meta de resultado primário, isso vai obrigar uma série de restrições, mas como o resultado primário de 2024 só é conhecido em 2025, quando o orçamento já está em curso, então as limitações, as restrições serão aplicadas em T mais dois, né? Isso é um gap que se tem aí, e eu acho que é mais por questões operacionais, mas enfim, é isso. Bom, então, agora vamos fazer uma análise do arcabouço.
a nosso ver, o arcabouço ele tem dois problemas. O primeiro problema, como a gente vai mostrar aqui, a receita tem que estar continuamente crescendo, porque o gasto vai estar crescendo. O mínimo dele é 0,6% em termos reais. O crescimento de uma receita, junto com o PIB, está dentro do esperado. Em geral, a gente espera que a elasticidade renda da tributação seja em torno de 1, algo próximo disso. Então, se o PIB, em termos reais, crescer 1%, as receitas crescerão 1%. Então, isso não é problema. Agora, o arcabouço pede mais. Para garantir as metas de resultado primário, que já foram definidas até 2026, as receitas têm que crescer acima do PIB. E aí já coloca um desafio, eu vou mostrar isso tudo, isso já coloca um desafio de política econômica, né? Porque receitas crescerem acima do PIB significa criação de novos impostos e ou aumento de alíquotas dos impostos existentes e ou aumento das bases impositivas sobre as quais esses impostos incidem. Então, aí a gente está falando, sim, de algo que o Congresso, né, e a sociedade brasileira já tem muita resistência em ver um aumento de receitas tributárias num país que já cobra muito. Né? Nós somos o terceiro país da América Latina em termos de carga tributária. Então, esse é um primeiro problema e eu vou demonstrá-lo. O segundo problema, eu acho que é mais grave que o primeiro. Nós temos aí, no caso brasileiro, isso é Brasil, nós temos gastos que, na sua quase totalidade, estão indexados, ou seja, tem regras próprias de crescimento, considerando, inclusive, que os gastos obrigatórios, né, hoje já estão batendo em 91% do PIB. Então, esses gastos têm, normalmente, a maior parte deles está vinculada ou ao salário mínimo ou ao INPC. E nós temos hoje uma política de valorização clara do salário mínimo, que foi votada e já é lei. Né? Então, eu quero falar desses dois problemas. Vamos voltar ao primeiro problema, o aumento da receita, né? Que o arcabouço exige para que as metas sejam cumpridas, de resultado primário. Então, fazendo aqui uma simulação, a gente considerou um PIB crescendo, o que está hoje em torno do PIB potencial, né? É um PIB que a gente não sabe, mas a gente estima, e a maior parte dos analistas estima que ele esteja rodando em torno de 1,5% a 2% do PIB. Então, se daqui até 2026, 2024, 25 e 26, o PIB cresce em torno de 2%, que é uma taxa bastante razoável, é o que tem sido nos últimos 40 anos, né? As receitas, em termos reais, crescerão em linha com esse PIB, porque aqui a gente está pressupondo uma elasticidade de renda tributária igual a 1. Então, as receitas crescem 2% em termos reais, o que condiciona um aumento de despesa primária de 1,4% em termos reais. Né? Então, fazendo aí algumas continhas, a gente parte de 2023, e aqui eu vou usar os números que estão no terceiro relatório de avaliação de receitas e despesas do Ministério da Fazenda. A receita primária PIB, para este ano, estimada nesse relatório, é de 17,8%. E o gasto primário PIB de 19,2%. Então, aplicando essas hipóteses, né, para os anos que se seguem, 24, 25 e 26, a gente vai chegar ao ano de 2026 com déficit primário de 1,1% do PIB, saindo de 1,4%, que é o que a gente estima, de acordo com o relatório, para este ano. Então, na verdade, a gente tem aí um ajuste fiscal requerido para o cumprimento do superávit primário de 1% do PIB em 2026, de 2,4% do PIB. Olhando as nossas hipóteses, o que a gente teria de garantido aí de ajuste fiscal? Apenas 0,3 pontos percentuais do PIB. Né? Por quê? Porque nessa nossa hipótese, a receita cresce em linha com o PIB. Então, nenhum ajuste fiscal seria feito pelo lado da receita, apenas pelo lado do gasto. Então, nós chegaríamos a 2026, de novo, com um déficit de 1,1% do PIB. Se a gente, então, tivesse feito, né, de acordo com as nossas hipóteses, o ajuste fiscal de 0,3 ponto percentual do PIB, ainda restaria um esforço adicional fiscal de 2,1% do PIB, que hoje representam, em termos de PIB, 700 bilhões de reais.
é algo que é enorme, né? Então, isso é o primeiro grande desafio. Eu não sei como essa questão será resolvida, mas com muitas e muitas chances, as metas de resultado primário que estão ali fixadas não serão cumpridas. Tá? Bom, vamos agora ao segundo problema, que eu acho que é pior que o primeiro. Gastos que, na sua quase totalidade, como eu já coloquei, estão indexados ao salário mínimo, né? Então eles têm rigidez orçamentária, isso que a gente chama de rigidez. São gastos sobre os quais não há controle, eles estão indexados. E nós temos hoje uma política de valorização do salário mínimo. Então, aqui a gente fazendo uma conta muito rápida, para ficar claro qual é o ponto que a gente está querendo trazer, o seguinte: no ano que vem, hoje nós temos 50% do gasto primário está concentrado em duas despesas: INSS e a benefício da prestação continuada, que é a lei do idoso. Então, elas consomem 50% das despesas primárias do governo central. O resto inclui, 50% restantes inclui o abono salarial, o seguro-desemprego, custeio em saúde, custeio em educação, investimentos, Bolsa Família, todo o resto, né? Subsídios, todo o resto está ali. Então, no ano que vem, já é lei, o salário mínimo vai crescer de acordo com o PIB de 2022, que cresceu 2,9% em termos reais. Essa é a valorização real do salário mínimo garantida pela lei. Considerando que o crescimento vegetativo da população que se aposenta está em torno de 3% ao ano hoje no Brasil, por quê? Porque a população está envelhecendo, os dados do IBGE todos vão nessa direção, todo mundo sabe disso. Nós teremos aí um impacto desses dois números, 2,9% de incremento real da folha de INSS, mais o crescimento vegetativo da população, o impacto na folha do INSS e BPC é de 5,2% em termos reais, porque a maior parte dos benefícios do INSS paga o salário mínimo. E aqueles que ganham mais que o salário mínimo, no primeira faixa de renda, que vai até um salário mínimo, tem direito à correção pelo valor do salário mínimo. O restante é o NPC. Então, nós calculamos aqui que cada 1% de aumento no salário mínimo vai ter um impacto de 0,7% em termos reais na folha INSS e BPC. Então, imaginando, continuando a nossa conta, que o gasto cresça o máximo que ele puder, ou seja, 2,5 real, a conta já não fecha. Por quê? Se as despesas com INSS e BPC vão crescer 5,2% em termos reais e pesam 50% no gasto, as demais despesas, para dar os 2,5% de crescimento máximo, vão ter que cair 0,1% em termos reais. Só que as demais despesas também estão praticamente todas condicionadas, indexadas. O abono salarial é salário mínimo. O seguro-desemprego é o salário mínimo. O investimento agora tem piso de 0,6% do PIB. Então, não pode cair abaixo disso. Né? Custeio em saúde e educação agora tem regras constitucionais, vinculações constitucionais. Estão vinculados à receita corrente líquida ou, no caso de impostos, para educação. O Bolsa Família não tem como cortar. O custeio da máquina pública também ganhou uma indexação com o novo arcabouço fiscal. As despesas discricionárias não podem cair mais que 25% em termos nominais daquilo que foi programado para o ano para elas. Então, aí, na verdade, a gente vê uma inconsistência importante, difícil de ser equacionada, de ser resolvida, né, com a atual estrutura de gastos que o Brasil tem, gastos primários. Certamente isso vai começar a ser levantado com mais ênfase, né? Já tem muitos analistas colocando, o que vai nos levar obrigatoriamente, em algum momento do tempo, a uma revisão dos gastos obrigatórios, das regras, né, que os norteiam, que os vinculam, que os determinam.
né? Talvez uma nova reforma da Previdência, uma revisão do abono salarial, do seguro-desemprego, enfim, uma revisão dos gastos obrigatórios, já que a nova regra do salário mínimo é uma lei que não tem mais tempo, ela veio para ficar, né? Então, a nova regra de salário mínimo, mas toda uma política de governo no sentido de aumentar gastos, ela acaba sendo incompatível com o novo arcabouço fiscal por uma inconsistência, não tem como acomodar todos esses gastos no limite de 2,5% em termos reais de crescimento permitido pelo novo arcabouço. Então, eram essas as colocações que eu queria fazer, né? A gente vai aí, o tempo todo está monitorando isso, é um tema que vai nos acompanhar durante muitos anos. Por quê? Porque o Brasil, o problema maior macroeconômico de curto prazo que o Brasil tem, chama-se o desequilíbrio fiscal. Nós também simulamos trajetórias para a dívida pública em todos os cenários, inclusive no cenário de governo, quando as regras seriam cumpridas, né, de resultado primário, a dívida pública em relação ao PIB vai crescer até 2032. No cenário de governo, ela cresce menos, e nos cenários alternativos de juros e de PIB que nós traçamos, ela cresce com mais intensidade. Mas é isso, Lixa, era isso que eu queria colocar. Então, na tua avaliação, digamos, se bem que o arcabouço fiscal, digamos, por um lado, garante que a gente não vai ter uma explosão do déficit primário, também a gente devemos ter nos próximos anos, seguindo a tua análise, Margarida, um déficit primário, ou seja, teremos déficit primário até 2026, é o mais provável, não? Ou seja, apesar É, dos esforços do governo que deve estar fazendo nos próximos anos, seja para controlar alguma expansão do gasto, seja para conseguir implementar um aumento de receita, são números que tornam difícil alcançar tanto, não, esses resultados primários que você colocou ou a expansão do gasto requerido, não, para isso. só que tem um problema, né, Lixa? À medida em que essas regras não são cumpridas, no início do arcabouço, ele deixa de ser crível, isso seria É, fundamental. Qualquer regra fiscal, ela tem que gerar credibilidade. Para quê? Para que, de fato, né, os investidores, os captadores, o governo, quando vai lançar títulos em mercado e tal, se beneficie de um prêmio de risco menor, né? Na medida em que você inclui aí um novo arcabouço que está começando e já se vê claramente que as regras que estão ali estabelecidas não serão cumpridas, ele perde muito a credibilidade, o que só torna pior o ambiente macroeconômico, inclusive com impactos importantes, né, eventualmente que vão ocorrer, nos juros, que são os juros que o governo paga para se financiar. E isso leva a toda uma sequência de eventos aí que são muito ruins para o crescimento da economia brasileira, né? mas você colocou também na tua apresentação de que poderíamos ter incentivos para ter ou algumas reformas requeridas, não? Especialmente pelo lado das despesas. Como que você É, avalia isso? esse é um grande Não sei se para desafio, Luiz. neste mandato deste governo ou do É. próximo, não? Esse é um grande desafio que eu acho que o Brasil não vai escapar em algum momento da nossa história. Resta saber quando, né? Revisar gasto obrigatório é a tarefa mais difícil que se tem. Todos aceitam reduzir a inflação, mas todos aceitam fazer uma revisão dos gastos obrigatórios, desde que essa revisão não seja feita em cima de si própria. Então, isso é uma tarefa difícil, e aí, não sei, esse governo se vai ter fôlego para isso, eventualmente o próximo governo. Agora, em algum momento, esse limite, essa restrição, essa exigência, ela vai se colocar, porque a nossa dívida pública PIB vai continuar crescendo. O arcabouço não faz ela se estabilizar num período aí de 10 anos para frente, faz. Então, isso é um problema. Tá bom, muito obrigado. A gente vai continuar acompanhando as contas públicas, vendo não, o desempenho dos resultados fiscais e comparando com o estabelecido pelo arcabouço. Dessa forma, deveremos retornar em alguns momentos no futuro a rediscutir os temas que Margarida tem colocado para todos nós. Tá? Agradeço a todos vocês
terem participado também, tá? E a gente se encontra na semana que vem. Abraço a todos.